13h26. Bom dia. Buenas. Tá, deixa eu ver aqui o que eu quero. E SD, documentos, apostilas, documentos. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Boa tarde, né? Eu dei bom dia a hora que eu cheguei. Bom dia, professor. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo. Que bom. Vamos lá. Dá para a gente ir começando. Primeiro, eu queria que vocês deixassem o nome de vocês escrito aqui embaixo no chat, né? Para servir como chamada. Tá ok? Professor. Coloca só tipo, isso, Oitavo Correia Ramos, 71. Muito bem, tá? Porque eu não vou achar a Janaína do Nascimento nem a Paula. Tá ok? Aí depois eu vou lá e eu vejo quem está presente. Porque agora o pessoal está começando a colocar o Naruto tudo junto, assim, aí eu não lembro do Naruto estar inscrito na minha turma, né? Então, complica um pouco. Muito bem. Tudo bem com vocês? Como é que foram as atividades? Está indo tranquilo? Tá? Tá. Ô, professor. Quem falando? O questionário que o professor mandou foi bem legal até. Tranquilo?
Não, a ideia é que as atividades sejam tranquilas, tá? Por que disso? Porque é que vocês aprendam a minha intenção é que vocês aprendam a pensar sobre o que está sendo aprendido, né? Tipo assim, eu não quero que vocês decorem o ano em que foi inventado determinada coisa, tá? Mas eu quero que vocês entendam o porquê que aquilo ficou daquele jeito. É essa a minha intenção. Então, se vocês olharem lá, eu pergunto muito sobre a história. O que vocês acham, né? É justamente para, não é que vocês tenham que escrever tipo assim, eu não acho nada, então eu não acho nada, ganhei 2, né? A questão vale 2 pontos. Não é isso, tá? Mas o que vocês acham é, eu não acho nada, é para vocês se preocuparem se vocês não acham nada. Eu já te mandei o questionário faz um bom tempo e ainda está como em andamento. Tá, o que acontece é o seguinte, gente. Eu estou corrigindo. E aí, à medida que eu vou chegando, eu vou dando os aceitos. Tá? Eu não paro todo dia lá para dar aceito. Não precisa se preocupar. Eu não sei quem é a Ana Oliveira. Tá? É Ana Host. A Ana Host, tá. Então, mas eu acho que da Ana eu já corrigi. Tem que estar lá como aceito. Da Ana Host eu já corrigi. Todas as atividades. Tem que estar como aceito. Tá? Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, é só mandar nas mensagens também. Tá ok? Mas se mandaram lá e foi encaminhado no positivo, na plataforma, pode ficar tranquilo que vai chegar para mim. O que acontece é que eu vou dando aceito enquanto eu vou corrigindo. Eu não aceito tudo de uma vez, porque depois eu me perco. Tá? Eu já falei para vocês a questão das datas, é importante que vocês sigam as datas por questão de organização, para não deixar acumular serviço, mas não se preocupe ainda com isso. Tá ok? Com relação às atividades, a gente vai dar continuidade hoje com a atividade do break. A gente ainda está nas danças, né? E a partir dessa semana, acredito que quarta-feira, que dia é hoje, meu Deus, 29. A partir de amanhã, a gente inicia com a próxima atividade, que para vocês, é ginástica competitiva. Tá? É uma atividade legal, assim, para a gente aprender, né? O texto ele vai ser baseado de forma histórica, mais ou menos, e vai contextualizar vocês sobre as atividades, mas aí a gente fala isso na semana que vem, quando vocês tiverem dúvidas. Alguém teve dificuldade? Pelo que eu li, alguns tiveram, mas eu sou obrigado a perguntar dessa forma. Sobre a questão da história do break, sim ou não? Tá, então como ninguém respondeu, a gente vai dando... Não, travou, beleza. Tá? Se eu pedisse para diferenciar para vocês... Cara, eu cheguei atrasado, mas tem gente mais atrasada do que eu. Eu tenho que pedir desculpas para vocês, porque hoje nós estamos só... Eu e minha esposa, a gente está só com um veículo. Ela saiu para atender e voltou para me devolver o carro. Eu tenho que vir para a escola, então eu acabei me atrasando um pouquinho na hora do almoço. Ô, professor, Oi. só vai ter esse tempinho pra gente falar até um. Não, a gente vai ter os nossos 45 minutos de aula. Ah, tá. Tá? Então vai até... Eu comecei com vocês às 1h30 e eu vou adiantar um pouquinho as nossas aulas. O nosso horário. Então. Isso. Vai Tá? até as 2 e pouco, então. Vai até as 2 horas, mais ou menos. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Eu pergunto aqui, escreva em 5 linhas a história do break. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam do break e do jazz? Né? O que motivou a criação dessas duas danças? Enquanto o jazz era uma dança que... Eu vou usar esse termo, mas não é bem esse termo, tá? Que avacalhava com a cultura branca,
né? Porque os brancos, o que eles consumiam como cultura naquele momento, naquela época? Eles importavam da Europa as danças, que eram tipo balé, tipo balé, né? A outra já não vai vir agora, depois quando ela vier eu lembro, aí eu falo para vocês. E as A valsa, quadrilhas, professor, é uma dessas, a não, né? valsa, a valsa, o balé e as quadrilhas, né? E aí os negros olhavam aquela dança toda cheia de pompa e eles meio que imitavam, só que eles imitavam de um jeito mais largado, de um jeito mais solto, tá? Por isso que eu digo que é mais avacalhado, entendeu? Porque era uma crítica à forma do branco dançar. Na verdade, eles estavam fazendo uma movimentação de dança, mas era uma crítica à cultura branca, ao jeito do branco dançar, né? Que era bem diferente deles. Isso no jazz. Então, no, no break, embora também fosse um estilo de dança, né, de cultura negra, ele tinha o objetivo de tirar os jovens das gangues, tá? Dos grupos que se formavam, que eram rivais e praticavam violência. Eles eram inimigos lá no Brooklyn, né? Estou falando do break. Então eles pegaram três estilos musicais que existiam antes, né? E eles fizeram meio que uma mistura onde saiu aquela característica do break, tá? De história, tipo assim, se vocês souberem a história do jazz, se vocês souberem a história do break, e se vocês conseguirem fazer essa análise ou alguma coisa parecida com isso sobre essas duas histórias, cara, eu boto minhas mãos pro céu, agradeço quando os anjos vieram, aquele, né? E assim, ó, ganhei a minha aula, porque esse entendimento que eu quero que vocês tenham, né? Porque o resto, o que que é? O resto é a prática. E a prática a gente não consegue fazer aqui. A prática nós vamos fazer quando a gente voltar para a aula, tá? Mas esse entendimento de manifestação cultural a gente tem que ter em tudo, tá? Toda atividade. Tá de boa? Dá para tocar? Na questão 2, eu pergunto para vocês um exemplo de dança que ela seja praticada num estilo solo, ou melhor, o cara dança sozinho, em dupla, né? Ou em grupo. Aí eu pergunto assim pro monstro, né? Você conhece algum? Pensando nisso, eu faço um textinho bonito lá, né, para fazer uma graça. Aí assim, pensando nisso, quanto ao modo de dançar, o modo de dançar é uma categoria da dança, tá? Eu posso perguntar quanto ao modo de dançar, como é que a dança se divide? Eu já dei a resposta ali. Ela se divide em dança solo, em dança em dupla e dança em grupo. Tá bom? Então, quanto ao modo de dançar, você conhece algum estilo de dança que se dance solo, algum estilo que se dance em dupla e algum estilo que se dance em grupo? Aí teve lá aquela criança abominável, né? E colocou assim, ó, sim. E acabou! Tá se entendendo? Tipo, fiquei com aquele gostinho de Eu quero mais. queres um doce? Quero. Ah, tá, mas eu não tenho, sabe? Aquele negócio assim, eu fiquei esperando. Né? O cara, conheço. Tá? Ele respondeu, né? Ele não deixou de estar, ele respondeu, ele só não me disse qual era aquele que eu conhecia. Então, um estilo de dança que seja só, assim, eu estou falando de dança de forma geral aqui, né? De todo e qualquer tipo de dança. Então, num estilo de dança que seja solo, a gente pode usar o jazz, por exemplo, o break, por exemplo, né? Uma dança que seja em dupla, cara, sertanejo, entendeu? O cara tá aqui, ó, no sertanejo. E uma dança que seja em grupo,
Tem o street dance, que se usa que utiliza o break também, né? Como alguns passos. O street dance é a dança de rua, não é só break, tem outras características, mas a gente pode usar. Então, era isso que eu queria. Não é só um sim, não. Sim, parece minha filha, né? E aí, guria, estás bem? Tô. Tipo, está bem é para ela poder me contar a história da vida dela durante a semana, né? Mas ela, como é que ela foi o dia assim? Não tem, e ela não conta, tudo bem. Pronto, sobe, vai pro quarto e me deixa no vácuo. Foi isso que a criança fez. Foi bem legal, eu ri um monte depois de chorar. Tá? Aí eu pergunto pro cara assim: o break é uma dança afro-brasileira, afro-americana, africana, folclórica ou cerimonial? Né? Eu estou perguntando sobre as origens do break. É do break, né? É do break, tá certo. E aí o cara vai lá e me responde como, sei lá, cara, africana, teve um lá que colocou. Entendeu? Aí, tipo, ela é afro-americana. Por que afro-americana? Porque foram os negros que criaram o break baseados na cultura, no território dos Estados Unidos, né? E foi baseado na cultura americana. Tá certo? O que eu notei é que tem bastante gente que não está usando o conteúdo que eu mando para vocês, tá? O pessoal está indo buscar esse conteúdo, tá indo buscar esse conteúdo na internet. E aí, tipo, bota lá, acerta tal, mas às vezes vem qualquer coisa, vem muito fora da casinha. O cara tem que ler para ver se está dentro do contexto. Antes de me mandar, pede para o pai ler, para ver se está certo. Ou leia também para ver se está certo, né? Vocês têm condição de entender. Os videozinhos que eu boto, o texto, o conteúdo que eu coloquei que está escrito, ele está bem explicadinho, assim. Bom, pelo menos eu acho que está bem explicadinho. Se não tiver bem explicadinho, vocês me perguntam, tá? Se alguém escreveu mais de 5 linhas, não tem problema, tá? Não tem problema, tá ok? Por quê? Porque tem cara que tem letra grande, tem cara que tem letra pequena, tem cara que gosta de escrever bastante, tem cara que gosta de escrever pouco. Aquelas 5 linhas que eu coloquei ali, ela não é fixa. Se o cara escrever 4 linhas, ele não vai ser prejudicado por causa disso. Se o cara escrever 6 linhas, ele não vai ser prejudicado por causa disso. Mas quando eu pergunto para você, peço para vocês escreverem 5 linhas, não é para vocês pegarem o texto que eu coloquei no conteúdo e transcrever. Transcrever é copiar, né? Não é para vocês pegarem um texto que está lá na internet. Aí eu fiz isso, tá? Para botar no conteúdo, eu transcrevi. Eu peguei o texto que estava na internet e coloquei no conteúdo, tá? E modifiquei algumas coisas que eu achei que podia tirar. Mas eu quero que vocês entendam o que está no conteúdo. Entendeu? Então eu quero que vocês me contem como foi. O que vocês acham que é aquilo? Vocês vão ler o texto, vocês vão ver o vídeo, se vocês quiserem, vocês vão ter acesso àquele conteúdo da maneira que vocês acharem mais interessante, né? E depois, com as palavras de vocês vão escrever, tá? É isso que eu quero. É isso que vocês têm que aprender, porque o que eu quero trabalhar nisso com vocês, gente? Que vocês aprendam a argumentar. Que quando vocês disserem assim, ô Marcão, vamos jogar futebol? E eu digo, não. E aí vocês dizem, pô, mas a gente fez isso, a gente faz aquilo, a gente está adiantado no conteúdo. Vocês vão achar que manha para conseguir o futebol que vocês querem comigo. Entendeu? Vocês vão ter argumentos para me convencer. E se vocês pegarem textos prontos, vocês nunca vão convencer ninguém. Vocês vão se usar dos textos para poder discutir aquele contexto, aquela história. Tá? Eu não sei se foi para vocês no ano passado que eu falei, ou para a maioria de vocês. Sabe quando a gente vê um filme? Que tu chega pro cara e diz assim, pô, cara, eu vi um
filme velho. Aí o cara já dá aquela empinada na orelha e já dá aquela olhada, né? Tipo, o nome do filme era tal. E o filme acontecia isso e acontecia isso. Aí o final tu não conta. Só para mim. Para mim vocês podem contar porque eu fico angustiado demais, eu fico nervoso, tá? Para mim, eu adoro spoiler, né? Mas aí o final tu não conta. Se vocês fizerem uma boa narração do filme, contarem a história, prestar atenção no filme e conseguiram pegar os pontos mais importantes do filme, cara, vai ficar muito de boa. Vocês fizeram aquilo que eu quero em 5 linhas. Vocês contaram a história do jeito de vocês, com a emoção de vocês, em 5 linhas. Quando vocês pegarem o conteúdo, se vocês curtiram o conteúdo, vocês vão pegar aquilo que é importante. E aí vocês vão botar isso em 5 linhas. Tá? Por que eu falo, se vocês ficarem ligados, vocês veem que eu falo muito assim, ó. Ou, tem uns vídeos no YouTube, cara, que são muito didáticos. Os caras explicam muito. Tem uns muito chatos. Tem uns que parece professor, que fica falando assim, a história do jazz. A história do jazz. O jazz surgiu em... Não, o break... Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que seja legal. Por quê? Porque embora eu não tenha, assim, aquela habilidade pro jazz, o break, eu dançando break deve ser uma coisa linda, né? Eu não tenho aquela habilidade pro break. Se vocês conseguirem experimentar um passo, vocês se identificarem com a atividade, com essa dança, e vocês praticarem, eu ganhei meu dia. Porque tudo que a gente apresenta na educação física é para prática. Ela tem um entendimento histórico, mas ela é para prática. Fazer educação física. Eu dizia isso quando eu tinha a idade de vocês. O cara vai fazer inglês. Tem inglês na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. No primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. E eu estou falando de mim, tá? Naquela época, eu não sabia falar, eu não sei falar inglês até hoje, assim, conversar inglês. Né? Uma pessoa fala inglês na minha frente, eu fico boiando. Eu consigo ler inglês, mas conversar inglês eu não consigo. Tá? Então, qual é a ideia da gente ter uma matéria durante tantos anos da nossa vida e a gente não saber, não ter se identificado com nada dessa matéria? Dentro da educação física, quem gosta do futebol tem que aprender um pouco do futebol. Mas tem que aprender um pouco de outras, porque a gente não gosta só de futebol. Quando a gente for experimentar a ginástica, que essa parte eu adoro, tá? Eu gosto bastante da ginástica, das argolas mesmo, de dar mortal nas argolas, mortal no trapézio, esse tipo de coisa eu acho muito massa. Né? Eu matei uns 4, 5 alunos, mas é mentira, tá? Não matei ninguém. Tá tudo vivo, tá tudo inteiro, ninguém bateu cabeça, nada. Teve uns que ficaram que eu tive que segurar pelos pés, mas não foi nada demais assim, tá? Então, quando o cara aprende a atividade, eu fiquei bem contente quando alguns alunos meus que fizeram a ginástica, a aula de ginástica, começaram a praticar, começaram a testar a bananeira. A diretora da escola que eu trabalhava não gostou muito, não, tá? Porque eles faziam bananeira na escola. E aí na escola eu dizia que tinha que estar sobre a minha presença, mas eles eram um pouco desobedientes. Né? Não pode. Eu tenho que dizer aqui que não pode, está sendo gravado. Tá? Mas eu fiquei bem contente, porque eu consegui fazer com que alguns alunos gostassem da atividade. Então, aqueles que gostam de dança, que já têm um pouco de habilidade para dança, como eu falei, não é o caso do Marco, né? Que experimentarem o jazz e experimentarem o break e forem fazendo os passos e aprendendo, eu vou ficar bem contente, né? Porque conseguir discutir, conseguir aprender, saber onde procurar o conteúdo, isso daí é o aprendizado de vocês. Tá bom, gente? Vamos tocar em frente que eu tenho mais 10 minutos.
Onde é que surgiu o break? Onde surgiu o break? Tá? Ele surgiu num bairro chamado Brooklyn, em Nova York. Tá? Naquela época acontecia assim a existência. Vocês sabem o que é gangue, né? Gangue é o grupo, é a rua de cima contra a rua de baixo, né? A gente fazia, não, tal. Aí eles chegavam nessa época. O cara da rua de cima não podia passar na rua de baixo porque senão apanhava, eles batiam, tal. Naquela época tinha essa rivalidade muito forte de domínio de território, tá? E o break ele veio para justamente se opor a essa cultura de violência, tá? Então, quando a gente pensa no break, a gente pensa numa oposição à cultura de violência que existia nos Estados Unidos naquela época. Aí, aqui na última questão, sobre a história do break. Ele teve sua origem na cultura dos africanos e latinos na década de 70. Tá correto, tá? Ele não é somente uma cultura negra, ele é uma cultura africana e latina. Mas é que está muito em evidência essa questão do racismo ultimamente, aí a gente dá um pouco mais, acaba dando sem querer um pouco mais de foco a isso, tá? Mas o break ele surgiu uma mescla tanto da cultura negra quanto da cultura latina. E aí as batalhas aconteciam ali dentro, entende? Os grupos eles se treinavam, aprendiam os passos tal, e eles iam para os bailes e eles faziam as batalhas como na própria dança. Eu tenho que lembrar o nome de um filme que é muito bom que fala sobre isso. Os caras fazem uma apresentação. Ela dança, eu danço. Eu não sei se é o Ela Dança, Eu Danço, cara. É porque é um professor, eu acho que é o Antônio Bandeiras que faz. Eu não lembro direito ali, tem que dar uma pesquisada no filme. E aí o filme termina como se fosse a batalha, a apresentação dos rapazes, eles vão para um concurso de dança, né? E é dança clássica. E aí o que eles fazem? Eles acabam misturando os passos do break, que era o que eles dançavam na escola, até esse professor de dança clássica ir dar aula, né? Junto com a dança clássica. E aí eles terminam como se fosse uma briga de dois rapazes brigando por uma guria. E aí os passos da dança é como se fosse uma luta. É muito massa. É muito lindo o filme. Muito bonito. Let's Dance, o nome do filme, eu vi. Como é que é o nome? Let's Dance. Escreve ali que depois eu vou atrás. Se for o caso, eu passo o link para você. Professor. Oi, quem? Ana. É o que no conteúdo eles indicam a gente ver. Na apostila, assim, eles falam que seria legal a gente ver. Cara, eu tenho que dar uma olhada na apostila. Eu tô sem ela aqui na minha frente, mas depois eu dou uma olhadinha e eu já te respondo isso. Tá? Deixa eu terminar essas questões aqui. O break foi utilizado como manifestação popular e alternativa dos jovens deixarem as gangues de rua. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Quando eu falei ali atrás que era usado contra a violência e tal, era isso. O break ele era uma manifestação popular e uma alternativa para os jovens parar de frequentar aquelas gangues e parar de praticar violência. Atualmente, o breakdance é utilizado como meio de recreação e competição pelo mundo. Existe campeonato de break hoje, gente? Pois é, eu não sabia, mas tem. Sim, existe. Tem mesmo. Eu já tinha visto as danças assim, mas eu não tinha parado para pensar. Já tinha visto assim competições, mas não que fosse tão como se fosse, sabe, a Copa do Mundo de futebol, que é uma coisa organizada, é uma coisa que acontece anualmente e tal. Eu achava que era tipo assim, o cara do bairro lá resolveu fazer um concurso de break e igual torneio de sinuca, não tem? E aí eu achava que era assim, tipo, um cursinho, mas não, as coisas são bem organizadas, bem orientadas mesmo. Tá? James Brown influenciava os jovens com a sua dança, chamada Good Foot, pé bom. James Brown, ele era um cantor e ele fazia umas danças que tinham uns passinhos assim diferentes do que era da época,
né? E é verdade, ele influenciou o break com a dança dele. Ele foi um nome importante para o breakdance, tá? Eu botei essa frase aqui justamente para vocês deixarem na cabeça. E esse ano tem na Netflix, Sob a Luz da Fama. Eu acho que é esse aí mesmo, né? Eu botei esse nome aqui porque eu gosto que vocês tenham o conteúdo escrito, o conteúdo vejam em vídeo e que vocês vejam fotos de pessoas que foram importantes para esse conteúdo. James Brown é um cara que a mídia fala direto, né? E se vocês botarem no YouTube alguma apresentação dele, vai ver que ele tem uns passos que lembram o break. Não é o break propriamente dito. Hoje os caras estão bem mais evoluídos, né? Os caras já pegaram o movimento da ginástica, os caras já pegaram o movimento de outras danças e acrescentaram, tá? Mas vocês vão ver a influência forte dele no break. E aí, quem dança o break? É o break dancer, o breaker, o b-boy e a big girl. Tá certo ou tá errado? São os nomes que eles dão para os dançarinos de break. Tá correto. Né? Então, se vocês aprenderem a dançar o break, os meninos, b-boy, break dancer, né? As meninas, big girl, só não coloque a 2. O que é isso? Eu não coloquei a 2. Ah, tá. Tá certo? Então, no conteúdo, eu estava pensando assim, a gente estava tirando dúvida, mas eu vou fazer algumas correções também, porque não adianta eu deixar para vocês e não dar o retorno da resposta certa. Tá ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa linha. Não chegou atividade nenhuma para mim. Quem é o álcool em gel? Que aí o cara tá de sacanagem. É Gabriel Santos. Ô, Gabriel, tu botou o teu nome lá, Gabriel? Digita o teu nome completo, porque... Isso, e bota a turma também. Tá? Isso. Quem tem que colocar é o Gabriel, porque eu vou colocar pro... Quando eu ler ali Davi Newton Pereira, eu vou ver Gabriel Santos 73 e eu vou dar a presença pro Davi Newton, pro Gabriel Santos Pereira. O Gabriel Santos Pereira, já botei tudo na mesma família. Tá ok? Meus amores, a gente está finalizando hoje esse conteúdo sobre dança, tá? Então, aqueles que tiverem atividade podem entregar, não tem problema. Eu não vi ninguém mandar para mim nas mensagens nada, nenhum vídeo aceitando a dança, mas eu vou deixar a minha coreografia gravada, que quando a gente voltar às nossas aulas, se vocês trouxerem a coreografia gravada de vocês, para eu ver, aí eu mostro a minha também. É capaz de eu estar tão ansioso que mesmo se vocês não trouxerem, eu mostro a minha também. Só para passar vergonha depois. Eu adoro passar vergonha. Obrigado. Tá? Não tem nada para fazer em casa, bem essa mesmo. Tem coisa pra caramba, velho. Pô, tu não tens ideia da quantidade de coisa que eu tenho para fazer em casa. Tá? Então, mas sobre o conteúdo de dança, basicamente é isso que a gente vai falar. Parte histórica, que vocês explicam como é que ele se formou. Um pouco de... Não é bem regra, né? Não tem regra a dança. Mas é o conceito, para vocês entenderem, tipo assim, conseguir identificar. Eu não vou dançar. Beleza, Davi, não tem problema, não dança, cara. Arranja outro que dança. Né? Aí que vocês consigam identificar, diante de um vídeo que seja, que tipo de dança a pessoa está dançando, dessas duas, né? Tá bem claro, né, cara? O break é bem característico. Então, provavelmente, o que não for break vai ser o jazz, né? Se eu botar duas assim e disser assim, qual é o break e qual é o jazz? Qual é o break e qual é o jazz? Aí é o celular aqui me avisando que está dando a hora. Aí vocês vão lá e colocam qual é o break, porque o break vai ser fácil de ver, né? E o jazz é um pouquinho... Ele é
como se fosse os movimentos do jazz, eles são parecidos com... Tem os passos como se fossem os do balé, só que ele é mais solto, ele não é tão rígido quanto o balé. Entendeu? É dança mais contemporânea, assim, não tem? Tá ok? Acho que eu expliquei bem. Vocês têm mais alguma dúvida? Tá. Eu tô com bastante saudade de vocês. Tá? Eu gostaria logo que vocês voltassem para a escola. Mas a gente é obrigado a ficar aqui, né? De máscara, e enquanto isso acontece, a gente vai tendo a nossa aula do jeito que dá. Tá certo? Eu tô rezando pra gente voltar logo, pra gente poder brincar. Eu gosto de brincar com vocês. Então a gente vai finalizando a nossa aula agora. E semana que vem a gente conversa mais um pouquinho. Tchau, Se vocês professor. tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu respondo. Tá? Beijo do gordo, que já não tá mais tão gordo assim, perdeu 20 quilos nesse tempo. Tá? Tô só cabeça e orelha. Então, se vocês têm que ter me avisado que o Jair estava aqui atrás, para eu não ter que falar assim do lado dele. Né? Mas aí, segunda-feira, a gente se fala. Beijão. Tchau, Não, tchau. professor, não esquece de ligar a gravação. Ah, é verdade, é? Vai ficar gravando a minha cara aqui durante... Se não ficar gravando... Boa, obrigado. Falou. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, abraço. Tchau. Interromper gravação.